Bom, galera, e este é o canal BTB Esportes nesta data FIFA, cobrindo a seleção brasileira diretamente de Montevidéu, no Uruguai, no estádio Campeão del Siglo. Hoje, neste domingo, foi o segundo treino da seleção brasileira e nos primeiros 30 minutos ali, iniciais do treinamento, foi aberto à imprensa. Você vai acompanhar aqui até um bate-papo ali, um papo reto entre Richarlison e Fernando Diniz. Antes, peço que, se você não é inscrito no canal BTB Esportes, inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixe o seu like, é muito importante, ajuda demais o nosso trabalho nesta cobertura de data FIFA à seleção brasileira. Bom, a seleção brasileira que treina para enfrentar o Uruguai na próxima terça-feira, às 9 horas da noite, pelas eliminatórias da Copa, e temos algumas novidades desse treinamento do domingo. Diniz tira Guilherme Arana e Richarlison do time titular para enfrentar o Uruguai. O técnico esboça o Brasil com 3 alterações em relação ao jogo contra a Venezuela. Trazer para vocês a informação: a seleção brasileira terá mudanças na escalação para enfrentar o Uruguai na terça-feira, às 9 horas da noite, horário de Brasília, no Estádio Centenário, pela 4ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo 2026. No treino realizado neste domingo no estádio do Peñarol, o técnico Fernando Diniz esboçou a equipe com 3 alterações, 2 delas por opção. Além de Danilo, cortado por lesão, saíram Guilherme Arana e Richarlison. No lugar deles entram Ian Couto, Carlos Augusto e Gabriel Jesus. Pode ser o centroavante da seleção brasileira para essa partida contra o Uruguai. Ian Couto já atuou no lugar de Danilo, que saiu por lesão no jogo contra a Venezuela, até não comprometeu o setor da lateral. E a novidade é Carlos Augusto, jogador que até cedeu uma entrevista coletiva, diz estar muito feliz em receber esta oportunidade para atuar na titularidade da seleção brasileira. Outra situação: Casemiro, que havia ficado de fora do treino de sábado por conta de dores no tornozelo, trabalhou a campo e será titular. A provável escalação que o técnico Fernando Diniz esboçou para essa partida contra o Uruguai na próxima terça-feira é a seguinte: goleiro Ederson no gol, na lateral direita Ian Couto, Marquinhos na zaga, Gabriel Magalhães, Carlos Augusto na lateral, Casemiro na volância, Bruno Guimarães e Neymar, Rodrigo, Vini Júnior e Gabriel Jesus no ataque. Quero saber a sua opinião. Se confirmado como titular, Carlos Augusto fará sua estreia com a amarelinha. O jogador de 24 anos foi revelado pelo Corinthians e, após passagem pelo Monza da Itália, foi contratado nessa temporada pela Inter de Milão. Já Gabriel Jesus não é titular desde a 3ª rodada da Copa do Mundo do Catar, quando iniciou a partida contra Camarões, na qual então o técnico Tite poupou os principais jogadores. Sacado da equipe, Richarlison teve uma breve conversa com o técnico Fernando Diniz antes do trabalho tático. O camisa 9 não balança as redes da seleção há 6 partidas. A atividade deste domingo já contou com o zagueiro Adrielson, convocado para o lugar de Nino, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo no treino de sábado. Nessa segunda, o Brasil faz os últimos trabalhos da partida contra o Uruguai. O treino da seleção brasileira deve ser realizado já
no estádio da partida, Estádio Centenário. Trazendo mais informação sobre o zagueiro Adrielso, que se apresentou à seleção brasileira na manhã deste domingo no Uruguai, ele diz, abre aspas, momento incrível. O zagueiro do Botafogo é convocado para defender o Brasil no lugar de Nino, que foi cortado. Convocado pela primeira vez para a seleção principal, o zagueiro Adrielso do Botafogo desembarcou neste domingo em Montevidéu, onde o Brasil enfrenta o Uruguai na terça-feira às 9 horas da noite. Adrielso se apresentou diretamente no estádio Campeão del Século, né? O estádio Campeão del Siglo do Peñarol, onde a seleção realizou o treino. Ele diz, é um momento incrível, só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade e a comissão pela confiança e toda a staff. Vim para ajudar, vim para entregar o máximo e ajudar no que for possível meus companheiros e o técnico Fernando Diniz, disse o jogador de 25 anos. O zagueiro do Botafogo, que foi chamado para substituir Nino, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo no treino do último sábado. A lesão não é grave, mas o jogador do Fluminense não terá condições de atuar na partida de terça-feira. Lembrando que Nino ele foi observado ali pela comissão médica da seleção brasileira, pelo médico Rodrigo Laismar, que já passou, claro, informações ali para o técnico para o médico do Fluminense, trazendo ali toda a tranquilidade. Até porque Nino ele atua pelo Fluminense, está aí prestes a participar da final da Libertadores da América, é um zagueiro muito importante, assim como o André, que está atuando pela seleção. Ainda sobre o Adrielson, natural de Barão de Grajaú, Maranhão, Adrielson foi formado na base do Sport. Foi emprestado ao Sub-20 do Palmeiras, passou pelo Al-Ashar de Dubai antes de chegar ao Botafogo. Além dele, Fernando Diniz conta com Marquinhos, Gabriel Magalhães e Bremer para a zaga. Inclusive, o Gabriel Magalhães concedeu também, após o treino, a entrevista coletiva, falou sobre tanto a frustração, né, de não ter sido convocado na Copa do Mundo do Catar, sobre também a perda do Arsenal na Premier League contra o Manchester City, perdeu o título da Premier League, mas esse ano eis que houve uma virada de chave, né? Gabriel Magalhães é convocado e foi, portanto, o autor do gol da seleção brasileira contra a Venezuela na última partida em Cuiabá. Ele que está muito feliz por receber esta oportunidade e, obviamente, briga ali pela titularidade diretamente contra Militão, que se recupera de lesão. Quero saber aqui também, inclusive, você que está acompanhando a seleção brasileira, seja na Copa do Mundo, nesta data FIFA, o que você achou da atuação do zagueiro do Arsenal, Gabriel Magalhães, se ele tem aí vaga no lugar de Éder Militão. O jogador que também cedeu entrevista coletiva na tarde deste domingo, após o treinamento, foi o lateral Carlos Augusto, né? Relembrou a sua trajetória até a seleção. Ele até chegou a dizer o seguinte: fui o patinho feio na base. Ele que até se emocionou durante a entrevista coletiva em receber essa oportunidade. Ele que é o provável titular diante do Uruguai, na lateral esquerda do Inter de Milão, diz que não cogitou se naturalizar para defender a seleção italiana. Uma das caras novas, né, da seleção brasileira de Fernando Diniz e provável titular para o jogo contra o Uruguai nesta terça-feira. O lateral esquerdo, Carlos Augusto, concedeu a entrevista e o jogador da Inter de Milão relembrou tudo que ele passou, né, durante sua trajetória até chegar na Inter de Milão. Ele diz: sempre fui o patinho feio na base, até que fiquei trocando de posições, atacante, meia, zagueiro, fiz tudo. Quando você vem ao lado desses jogadores, pensa que aquilo foi um aprendizado.
foi bom para crescer como pessoa. Só tenho que agradecer por esses momentos. Palavras aí do Carlos Augusto, que é o provável, portanto, titular para a seleção brasileira nessa partida contra o Uruguai, às 9 horas da noite, no Estádio Centenário, na próxima terça-feira. Carlos Augusto, que é jogador de 24 anos, revelado pelo Corinthians e atua hoje pela Inter de Milão. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui, trazendo as informações da seleção brasileira, do último treinamento, tudo o que aconteceu. Agradeço demais, peço que se você não é inscrito no canal BTB Esportes, inscreva-se, deixe o seu like, ative o sino das notificações. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!